A porcentagem de pessoas brancas é de 36,8%? Sim, a porcentagem de britânicos. Eu pensei que seria mais, mas ouvi dizer que a porcentagem é baixa. Eu pensei nisso agora que ouvi. O que você acha se for para 3? Seria um grande problema e eu ficaria surpreso. Em Osaka, há muitos turistas de passeios, mas não acho que haja tantas pessoas que moram lá. Se eu dissesse 30%, a maioria das pessoas que encontro são estrangeiros, então eu fico pensando se o Japão está bem. Olá a todos! Tem sido alguns dias interessantes aqui no Japão e isso porque uma proposta de iniciativa jogou gasolina nas sensibilidades culturais do povo japonês. Um fósforo. Do que estou falando é da recente notícia da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a Agência de Cooperação Internacional do Japão e sua iniciativa Hometown África, um plano para unir 4 cidades japonesas a países africanos para o que eles chamaram de intercâmbio cultural. E vale ressaltar que a Agência de Cooperação Internacional do Japão é a agência governamental que executa a maior parte da assistência oficial para o desenvolvimento do Japão, ou assistência oficial para o desenvolvimento para apoiar o crescimento econômico e social em países em desenvolvimento. Como muitas agências governamentais, a Agência de Cooperação Internacional do Japão foi insensível e tentou apresentar isso aos japoneses como vitória diplomática. Mas, na realidade, isso desencadeou uma onda instantânea de indignação pública devido ao medo da imigração africana no país. E qual foi o resultado geral? Uma implosão instantânea e espetacular do plano. Então, vamos analisar esse passo em falso ou usado, a tempestade que ele desencadeou e por que tudo isso foi encoberto. No dia 21 de agosto, na 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África, em Yokohama, a Agência de Cooperação Internacional do Japão anunciou um plano para designar 4 cidades como cidades-símbolo para nações africanas, em Ehime para Moçambique, em Chiba para Nigéria, em Niigata com Gana e em Yamagata com Tanzânia, chamando-as de Pequenas Áfricas. A proposta era fortalecer laços culturais com intercâmbios, vistos estudantis, voluntariado e possíveis clínicas de beisebol. A Agência de Cooperação Internacional do Japão apresentou isso como uma forma de revitalizar as áreas rurais do Japão, onde a população em idade ativa caiu para cerca de 60% em 2024. Ambicioso, com certeza. No entanto, sem sintonia com a realidade do povo japonês e suas sensibilidades. Mas aqui a bomba proverbial explodiu. Desinformação vinda da África chegou ao Japão e se espalhou como fogo em palha seca nas redes sociais. Nesse contexto, a mídia africana, como o Tanzania Times, com a manchete "Japão designa a cidade de Nagai para a Tanzânia", distorceu a tradução. A palavra japonesa sasegeru, que significa dedicar, foi distorcida nas redes sociais para sacrificar ou entregar. O governo da Nigéria aumentou a polêmica ao publicar e depois apagar uma afirmação de que Kizzahazu ofereceria vistos especiais a trabalhadores nigerianos. Uma postagem posterior, então, gritou que Chiba estava seriamente considerando entregar a cidade para africanos, e essa postagem atingiu 4,6 milhões de visualizações. A narrativa era de que essas cidades estavam prestes a se tornar pequenas Áfricas, inundadas de imigrantes. Assim começou o verdadeiro pandemônio. Em todo o país, mas especialmente nas cidades afetadas, o público japonês não ficou apenas chateado, eles explodiram em uma fúria apocalíptica. Os escritórios municipais foram inundados de reclamações, com milhares de ligações e milhares de e-mails durante dias, deixando os funcionários afogados nesse dilúvio. As postagens no X não foram gentis com a ideia de suas cidades serem transformadas como a maioria das cidades e vilarejos do mundo ocidental. Citação:
Quem será o responsável se os imigrantes invadirem nossas cidades ou se nossas cidades se tornarem colônias africanas? Fim da citação. O veneno, a maldade, o ódio e o desprezo eram claros. Grande parte abertamente xenofóbica, ligada a 98,1% do Japão e a desconfiança com os 3% de estrangeiros, especialmente não asiáticos. Mas o caos, ou o caos coordenado neste caso, foi ainda mais longe, com pegadinhas no Google Maps rotulando a prefeitura da cidade de Sanju como prefeitura da cidade de Gana e a de Kisarazu como prefeitura da cidade da Nigéria. Isso não era só raiva, era um ataque de pânico cultural. E mais importante, muitos japoneses viram o desastre absoluto que aconteceu em países ocidentais com políticas semelhantes e se recusam a permitir que a mesma coisa aconteça na única pátria que eles terão na vida. Mas por que essa reação, muitas pessoas, especialmente no Ocidente, perguntariam? Já que muitos no Ocidente acreditam que os imigrantes são fundamentalmente necessários para manter as luzes acesas e o país funcionando. E se a crise demográfica do Japão, com o envelhecimento da população e baixa natalidade, eles realmente acreditam que isso arruinará qualquer país que não se abra. Mas segure esse pensamento porque no ano passado, Larry Fink, o Chief Executive Officer da BlackRock, que é o maior fundo de capital de investimento do planeta, ele afirmou no Fórum Econômico Mundial que os grandes vencedores no futuro serão os países desenvolvidos que têm populações em declínio e políticas de imigração xenofóbicas. Nos países desenvolvidos, pode-se dizer que os grandes vencedores são aqueles com populações em declínio. Sabe, sempre achamos que uma população em declínio levava ao crescimento negativo. Esses grandes países desenvolvidos que têm políticas de imigração xenofóbicas, eles não permitem que ninguém entre, demografia complicada. Esses países vão avançar rápido em robótica, inteligência artificial e tecnologia. Vamos conseguir elevar o padrão de vida dos países e o padrão de vida das pessoas, mesmo com populações em declínio. Além disso, para complementar, um estudo da Universidade Cornell de agosto de 2025, intitulado Declínio Demográfico e Prosperidade Econômica, um exame crítico, argumentou que os temores em relação à queda populacional muitas vezes vêm de modelos econômicos simplificados demais e têm mais a ver com agendas políticas do que com evidências. O estudo afirma que a prosperidade a longo prazo depende de educação, habilidades e tecnologia, e não apenas do número de pessoas. Além disso, no Japão, o medo de ter menos pessoas e uma economia mais fraca é algo que a maioria das pessoas está disposta a aceitar se isso significar manter o Japão japonês. A ideia de uma imigração africana em massa para o Japão, mesmo que hipotética, atingiu o país como uma marreta, alimentando ansiedades sobre erosão cultural, criminalidade e recursos sobrecarregados. Grupos de extrema-direita como o Sanseito, que surfaram uma onda de Japão em primeiro lugar, amplificaram isso e chocaram o país. Em seu desempenho na última eleição, por sua vez, Valentine Rosigawa, um ex-boxeador nigeriano-japonês, alertou que o Japão poderia enfrentar um caos 100 vezes pior do que as tensões de longa data com sua grande população curda na província de Saitama. No dia 27 de agosto, a Agência de Cooperação Internacional do Japão e as cidades e prefeituras envolvidas estavam em total modo de crise. Com a postagem de Meyer nas redes sociais, dissemos que não pedimos para aceitar migrantes ou flexibilizar as regras de visto, nem há planos para aceitar imigrantes de Gana. Ponto final. Além de considerar os rumores lamentáveis e lamentar o prejuízo aos laços com a Tanzânia. No final, o secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, desmentiu as alegações sobre vistos, afirmando que não há planos para vistos especiais ou imigração. A Agência de Cooperação Internacional do Japão pediu retratações à mídia africana. A Nigéria reviu sua publicação sobre vistos, mas a indignação permaneceu. E,
Desde o final de agosto, a iniciativa Hometown África foi efetivamente encerrada, não oficialmente cancelada, mas sufocada pela fúria pública e pela pressão política. Então, no final, o que temos? O plano da JICA foi um ramo de oliveira diplomático que interpretou completamente errado a estrutura cultural do Japão. O estudo de Cornell e Larry Fink, da BlackRock, mostram que medos demográficos geralmente são mitos com conotações políticas. Mas no Japão, eles são tomados como verdade absoluta. E o pânico da pequena África deste mês. Toquei num ponto sensível no Japão, uma sociedade que protege intensamente seu núcleo étnico de 97% a ponto de até laços simbólicos com a África causarem colapso nacionalista. A raiva era clara, visceral e enraizada na identidade nacional como uma fortaleza, algo que qualquer um que já esteve aqui confirma. Embora a desinformação africana tenha acendido o estopim, foi a explosão alimentada por uma resistência profunda à imigração no Japão, já que isso foi uma verdadeira aula de como não apresentar uma política e um alerta de que boas intenções não sobrevivem a uma má imagem. O que você acha? Deixe sua opinião, perguntas ou outros comentários abaixo. E, como sempre, gostaria de agradecer por você estar aqui e pedir para conferir se ainda está inscrito, pois muitas pessoas são desinscritas pelo YouTube sem saber ou sem consentimento. Se quiser ajudar o canal, será muito apreciado mais uma vez.